Através do céu e da terra, eu sou o mais honrado. Essas palavras não são apenas uma demonstração de arrogância ou vaidade. Elas são a declaração de um ser que atingiu o topo absoluto da existência. É isso aí! Roda a vinheta! Salve, salve, seres humanos! Bem-vindos a mais um vídeo do Guia do Panda. Hoje nós iremos mergulhar na psique da tragédia e da filosofia do feiticeiro mais poderoso da era moderna, Satoru Gojo, o pilar inabalável de Jujutsu Kaisen. Bom, hoje é muito mais do que apenas o clichê do mentor carismático, estiloso e invencível que domina todas as cenas que aparece. Por trás de seus óculos escuros e da atitude brincalhona, Akutami construiu uma figura profundamente complexa, marcada pela tragédia da solidão absoluta e por um dilema existencial fascinante. O que acontece quando o poder infinito não é o suficiente para salvar quem você ama? Seu arco narrativo desconstrói a ideia tradicional de força absoluta. Gojo não é apenas a personificação da invencibilidade. Ele é uma força da natureza que altera o próprio equilíbrio geopolítico e espiritual do mundo, pagando o preço de ser a figura eternamente isolada em um pedestal que ninguém mais pode alcançar. Akutami, o criador de Jujutsu, utiliza Satoru Gojo para subverter a mecânica clássica do poder dos animes shonens. Geralmente vemos o protagonista e seu mentor crescendo aos poucos contra ameaças cada vez maiores. Mas com Gojo, o topo já está definido desde o primeiro segundo. No dia em que Satoru Gojo nasceu, o equilíbrio do próprio universo Jujutsu mudou drasticamente. Sua mera presença foi tão avassaladora que as maldições precisaram se tornar mais fortes e agressivas apenas para tentar compensar a sua existência. Ele é a definição de um teto absoluto de força. Contudo, Akutami nos apresenta uma ironia trágica. A onipotência não garante a onipresença. Gojo possui o poder de derrotar qualquer inimigo no combate direto, mas é incapaz de mudar a mentalidade arcaica dos anciões do mundo Jujutsu, apenas através da força bruta. Ele percebe, desde cedo, que exterminar os líderes corruptos do topo seria fácil, mas inútil, pois outros ocupariam seu lugar. Sua verdadeira missão se torna reformar a sociedade através da educação, moldando uma nova geração de feiticeiros fortes e conscientes. A força de Gojo, ao mesmo tempo, sua maior bênção também se torna a sua maior maldição. Ele é uma arma divina que protege a humanidade, mas essa mesma invulnerabilidade o afasta da própria essência do significado do que é ser humano. A construção de Gojo dialoga diretamente com conceitos filosóficos fascinantes, a começar pela própria figura do super-homem. Nietzsche descreve o super-homem como um indivíduo que transcende a moral comum da sociedade, criando seus próprios valores e estando acima das limitações ordinárias dos homens. A citação clássica de Gojo, através do céu e da terra, eu sou o mais honrado, é uma frase atribuída originalmente ao próprio Buda. Reflete essa autoconsciência de que atingiu a própria iluminação através do domínio absoluto da sua própria existência. Além disso, o poder de Gojo, o tal do Mugan, ou o próprio infinito, é uma metáfora perfeita para o solipismo e o isolamento filosófico. O infinito cria uma barreira inviolável ao redor de seu corpo, onde nada pode tocá-lo, a menos que ele permita. No plano físico, isso se torna imbatível. No plano psicológico e emocional, representa a impossibilidade de formar conexões de igual para igual. Gojo vive cercado por uma parede invisível que divide ele do resto da humanidade. Isso nos remete também ao mito do próprio Atlas, o titã condenado a carregar o peso do céu sobre os seus ombros. Gojo carrega sozinho a responsabilidade de manter o mundo a salvo. Se ele fraquejar por um segundo, a sociedade pode ruir. Para todos ao seu redor, ele não é apenas uma pessoa com medos ou incertezas, mas sim um conceito, o mais forte.
Ele vive como um conceito e a forma mais profunda de solidão. Para entender a alma de Satoru Gojo, é preciso entender o seu passado durante o arco do Inventário Oculto e a sua relação com Suguru Geto. Na juventude, Gojo não lutava sozinho. Ele e Geto eram considerados como os mais fortes. Havia uma dinâmica de equilíbrio. Geto atuava como uma bússola moral de Gojo, enquanto Gojo fornecia a força bruta imparável. No entanto, o confronto com o próprio Toji muda tudo. Toji é um homem sem uma única gota de energia amaldiçoada. Consegue derrotar Gojo e leva o jovem ao limite da própria morte. Nesse momento de quase morte, que Gojo desperta a técnica amaldiçoada de reversão, atingindo a iluminação e se tornando verdadeiramente invencível. Mas esse despertar cobra um preço terrível: a desconexão total com seu único igual. Enquanto Gojo ascendia aos céus como um deus, Geto afundava na escuridão do próprio trauma, questionando o valor de proteger não feiticeiros, fracos e cruéis. A tragédia atinge seu ápice quando Gojo percebe que sua força absoluta não serviu para salvar o seu melhor amigo da ruína espiritual. A frase "nós somos os mais fortes" se transforma no doloroso "eu sou o mais forte". Pela primeira vez, a invencibilidade de Gojo se revela uma ilusão dolorosa. Ele pode vencer qualquer batalha, mas não pode impedir a queda da única pessoa que o enxergava como um humano de carne e osso. Após a perda de Geto, a maturidade de Gojo se consolida em uma nova filosofia de vida. Ele se recusa a apenas ser uma arma a serviço dos anciões conservadores e assume um papel de professor do colégio Jujutsu em Tóquio. Ao nutrir jovens como o próprio Yuji, Okotsu e Megumi, Gojo tenta quebrar o ciclo de solidão do mundo Jujutsu. Ele não quer criar seguidores, mas sim companheiros fortes o suficiente para caminhar ao seu lado, garantindo que ninguém mais precise carregar o peso do mundo sozinho. E graças a isso, essa humanidade oculta é o que os seus inimigos sempre exploram, muito mais no arco de Shibuya. Kenjaku é uma das maldições de nível especial, que sabe que é impossível derrotar Gojo em um combate direto. A única maneira de neutralizá-lo é atacando seu coração. Ao utilizar o corpo do Suguru Geto e expor Gojo ao fantasma de seu passado, Kenjaku faz com que a mente do feiticeiro mais forte estagne por um único segundo, o tempo exato necessário para selá-lo no reino da prisão. O selamento de Gojo é a prova definitiva que seu amor pela humanidade e suas memórias afetivas eram sua única fraqueza real. O homem que não podia ser tocado por nenhum ataque físico foi derrotado pela dor da saudade e pelo peso do seu próprio passado. Satoru Gojo permanece como um dos personagens mais marcantes e brilhantes já criados em todas as obras de mangá, transcendendo o papel daquele mero personagem ou mais forte. Por baixo do terno elegante, das vestes e do sorriso debochado, existe uma figura trágica que usava o humor e a extravagância para mascarar a dor e o isolamento perpétuo que ele sofria. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza não está na capacidade de destruir seus oponentes, mas sim na generosidade de usar sua posição para abrir caminhos para outros. Gojo nasceu como o ser mais forte do mundo, viveu como um pilar da humanidade, mas a sua maior vitória não foi o seu poder destrutivo, foi a sua capacidade de amar, educar e deixar um legado inabalável para o futuro. Ele provou que mesmo isolado no topo do mundo, o coração humano ainda bate forte por trás do infinito. E aí, o que você achou de Satoru Gojo? Você acha que ele realmente é um dos personagens mais complexos dos animes? Ou o charme dele só está na apelação quando ele aparece em alguma luta? Bom, se você assistiu o vídeo até aqui, né, curta, comenta, compartilha, dá aquela moral, deixa o seu like. E como eu sempre digo, se você assistiu até aqui, muito obrigado. Se você não assistiu, bom, você sabe pra onde você vai. É isso aí, valeu e falou!